em São Paulo, onde chove pra chuchu desde cedo, né, Carla? Cedo. Chuvas também no Rio de Janeiro. E é engraçado que a reação que eu mais ouço das pessoas desde ontem, quando começou a chover, e no Rio também, é o seguinte: não reclama não, que senão o calor volta. É verdade. Né? Bom, com os transtornos que as chuvas provocam nas cidades, impressionante como nós estamos vulneráveis em todas as cidades brasileiras a qualquer fenômeno climático e tal, principalmente chuva. É uma loucura o que acontece com engarrafamento, deslizamento, entupimento, poluição, incrível. Hoje, acho que a Folha de São Paulo está dando uma notícia na primeira página, só para fazer esse registro aqui, né? O santuário turístico aqui de São Paulo, o estado com a maior população do país, 40 milhões de pessoas vivem nesse estado, é aquela região ali de Ilhabela, né? Diz que é aquela região no litoral norte, que vai em direção daqui de São Paulo para Paraty, Angra dos Reis e tal. Eu li hoje, se não na Folha, eu estou procurando aqui, porque também é tanto jornal que eu manipulo que eu acabo não sabendo exatamente o que está onde, mas dizendo o seguinte, que a região de Ilhabela, que as praias de Ilhabela, naquela região ali, olha, paradisíaca e rica, Ilhabela enfrenta crise sanitária. Todas as 19 praias do município no litoral norte de São Paulo estavam impróprias para banho. É impressionante como é que a degradação do ambiente urbano, das regiões onde estão as populações que pagam imposto, porque onde não tem população, imposto não é pago, está nessa situação. O Rio de Janeiro, toda hora, recentemente na região dos Lagos do Rio, não me lembro se foi Rio das Ostras ou que outro paraíso também turístico, um balneário maravilhoso, toda tomada por esgoto, uma vergonha, a manutenção, pontes ameaçadas de cair em São Paulo, pontes ameaçadas de cair no Rio de Janeiro, na Salvador, em Costas, Recife, uma loucura, né? Cadê o Estado brasileiro? Eu não sei, para onde você olha, ele não está fazendo o que deveria fazer. Para onde você olha, ele não fez o que deveria fazer. E até onde você enxerga, o temor de que ele continue não fazendo o que tem que fazer é gigantesco. Bom, minha gente, deixa eu falar rapidamente aqui das notícias que estão tomando aí as atenções maiores da imprensa, as discussões, e fazer um registro, começando por uma que para mim é a mais grave, continua sendo e deveria continuar sendo a mais grave, mas que definitivamente vai decantando, desaparecendo dos radares da imprensa e, portanto, indicando que a opinião pública também vai diminuindo sensivelmente seu interesse sobre o assunto, que é um indicador perigoso, um indicador negativo, que é a tragédia de Brumadinho. Ontem, o número oficial com que se trabalhava dava 142 mortos. 142 mortos e 199 desaparecidos. Acho que o número era... O número total é 144 mortos e dava 333. Esse número curioso, né? Sequência dos 333. E eu, ontem no Jornal da Band, disse, olha, primeiro eu insisti na seguinte tese: a gente tem que parar de falar em desaparecidos. A gente tem que dar o total de mortos. 333 mortos. É um número muito mais impressionante do que 144 ou 142 mortos, pouco importa, porque falar em 142 mortos e 199 desaparecidos, pela simples mudança de nome que classifica uma vítima e a outra, você tem a redução da dimensão real da tragédia, porque esses 199 desaparecidos, ou sejam 194, enfim, os números estão um pouco confusos, pouco importa, eles estão mortos. Então o que você tem são 300, ontem à noite o número com que se trabalhou era esse, 333 mortos, dos quais 199 não foram localizados. Você não tem 199 desaparecidos que de repente você pode encontrar no alto de uma árvore, numa gruta, refugiado num bolsão de ar, debaixo do tsunami de lama. Não.
O tamanho da tragédia é tão grande quanto o seu número real. E o seu número real não é o que divide mortos e desaparecidos, é o que soma os dois na conta de mortos, de pessoas que não voltarão para o convívio de suas famílias, não podem ser localizadas num milagre, né, no esforço das equipes de busca. E um número de 333 mortos em qualquer tragédia, em qualquer lugar do mundo, não pode, 12 dias depois, liquefazer-se como uma barragem que os matou. Virar uma lama que vai escorrer gradualmente rio abaixo na memória da população brasileira, porque a ausência dessa cobrança, dessa indignação permanente, dessa pressão que resulta dessa indignação, é fundamental para que consequências decorram do que ali aconteceu. Repito aqui na ladainha e peço desculpas a quem está cansado de ouvir esse assunto, mas o fato é que uma parte de Brumadinho ruiu porque faltou memória de Mariana para sustentar providências que evitassem a repetição da tragédia. E para não dizer que o número 333 não pode ser ampliado cabalisticamente ou simbolicamente, tem um outro 3 nessa história, que são os 3 anos de Mariana. Tem só 3 anos que Mariana aconteceu, a gente está vivendo o mesmo filme de terror sem olhar para trás e dizer, Mariana produziu consequências, esse filme de terror agora está se repetindo, mas tudo que deveria decorrer de Mariana decorreu. Não decorreu nada. Ontem, para indicar que a tendência parece ser essa mais uma vez, soltaram os engenheiros da Vale e da certificadora alemã TÜV-SÜD, que chancelaram, assinaram o documento final de que aquilo ali, de aquela estrutura mortal estava segura. Eu não estou querendo dizer com isso que a culpa tenha que recair sobre estes que estavam presos, 5, de um escalão inferior, técnico, etc. e tal. Mas o fato é que a prisão deles era até agora o dado mais concreto produzido no campo judicial decorrente da tragédia de Brumadinho. Você poderia dizer, tem 5 presos lá que daqui a pouco vão começar a contar coisas que possam indicar de maneira objetiva quem responde por aquilo ali, quem tem que responder por aquilo ali. Ok, estão soltos, tem que dar o direito da presunção da inocência. Você pegar um cara do 5º escalão ou do 4º escalão porque ocupa uma área técnica diretamente ligada à barragem, mas não olhar para cima, não procurar nos executivos, não procurar nos diretores as responsabilidades. Tá bom que você não tenha que escolher esses 5 preliminarmente e dizer, tá aqui os culpados, resolveu-se a questão das responsabilidades penais. Ok. Desse a eles, como sempre tem que se dar a qualquer um, o direito da ampla defesa, mas o fato é que a prisão deles era um dado concreto a sinalizar uma disposição das autoridades, do judiciário, da investigação, de dar um ritmo diferente de Mariana para a tragédia de Brumadinho no que diz respeito às suas consequências. Os dias vão se passando, as equipes ontem começaram a ser reduzidas também no próprio envolvimento com a tarefa de busca, a consciência de que os desaparecidos não podem ser mais chamados de desaparecidos, exceto para notícia e boletim oficial, eles são mortos, a consciência de que esses mortos, muitos deles não serão recuperados, já é bastante clara nas declarações dos próprios bombeiros. A gente vem falando disso desde meados da semana passada e pronto. E as multas, como em Mariana, podem não ser pagas, em Mariana não foram, nada me assegura que serão agora. As regras legislativas que facilitaram esse crime, em troca de grana para campanha, para político, para candidato e tal, não foram modificadas, discute-se que um dia serão. A agência reguladora do setor, como as outras, eu daqui a pouco vou ler uma nota da Associação das Agências Reguladoras reclamando dessa crise
política que eu faço. As agências reguladoras do Brasil, no plano estadual, e no plano federal e nos estados, são antros de indicações políticas, estão reclamando desse tipo de crítica, mas é isso mesmo. Se quiserem, eu faço a memória, aliás, vou fazer, da última indicação política feita ainda no governo Temer, no apagar das luzes para uma dessas agências aí, botou mais um cupincha, um compadre nesse esquema. O aparato judicial parece trabalhar ombreado com os bons advogados das mineradoras. Como disse o Hélio Gaspari na coluna dele domingo, se as barragens da mineradora fossem tão boas quanto seus advogados, não ruiria nenhuma. Parece que o investimento das mineradoras é muito mais no lobby político, nos escritórios de advocacia gigantescos, né? nas graninhas, no tapinha nas costas de candidatos e governantes, né? Sabe, dessa convivência promíscua que o capital privado tem com o Estado aqui no Brasil, produzindo coisas como essa. Repito que nós estamos deixando em segundo plano, rápido demais, uma tragédia que tem 333 mortos pelo número de ontem. Isso aí pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. No outro campo aqui do noticiário, uma capa no Globo, trazendo destaque para uma entrevista de Gustavo Bebiano, secretário-geral da Presidência da República, em que o Globo, o texto é dos repórteres a Jussara Soares e o Paulo Celso Pereira, eles destacam como manchete o seguinte, que o Bebiano, que é um influente, um assessor muito próximo de Bolsonaro desde os primeiros momentos. O Bebiano esteve colado no Bolsonaro desde os primeiros instantes da campanha, quando ninguém achava que Bolsonaro ganharia e tal. Portanto, é uma pessoa que está muito próxima ao presidente da República, é um assessor civil. Bolsonaro tem muitos auxiliares militares, mas é uma cabeça civil, sempre tem uma percepção um pouquinho diferente, às vezes, do ambiente militar, dizendo o seguinte, que no curto prazo, o que interessa ao governo Bolsonaro são as reformas, especialmente a da Previdência, as reformas no campo da economia e tudo mais. E que a pauta de assuntos de costumes que tanto marcou o debate na campanha, questão de gênero, questão de escola sem partidos, essas pautas que envolvem mais discussões de valores, de costumes, de cultura, né? De escala de interesses nesse campo mais subjetivo, né? Dos princípios religiosos e tudo mais, morais, éticos, que essas pautas que mexem com coisas desse tipo, que não são poucas, não foram poucas no discurso de campanha, estão em segundo plano, porque o que interessa ao governo Bolsonaro são as reformas estruturais. Esta verbalização da prioridade do governo, embora já na prática já esteja sendo assim, é muito importante, porque sinaliza algo que durante a campanha muita gente achou que não aconteceria, fosse com a vitória de Bolsonaro, fosse com a vitória de Haddad, fosse com a vitória de qualquer outro. Foi muito comum durante a campanha, o Barão vai lembrar, a Carla também, um massacre, né, nas redes sociais e no próprio debate político em torno de temas. E vou citar novamente aqui o Escola Sem Partido, que por mais que interessem a um ou outro setor ou a um ou outro núcleo, criminalização ou não do aborto, etc., por mais que interesse a segmentos da sociedade legitimamente, redução da idade penal, por mais que interessem, não são as questões centrais do Brasil, nas emergências que nós temos hoje, que decorrem dos problemas econômicos. E que o dado mais dramático disso são os quase 13 milhões, mais de 12 milhões de desempregados. Afirmar claramente uma figura central no poder, na estrutura, na equipe de Bolsonaro, que esse oba-oba, essa espumeira, esse blá-blá-blá, que produziu ataques de pelanca de lado e de outro da campanha, durante meses infernais, tomando espaço do debate consistente e importante para o país. Ouvir uma figura central hoje dizer que, de fato, essa pauta de costumes está num segundo plano e, quiçá, nem saia dele, é bastante significativo, e esse registro está hoje na principal manchete do Globo. Vamos tocar o barquinho, Barão.